quem pertence à Antártida? E por que quase todo mundo pode explorar a região? A Antártida é uma terra de ninguém, no bom sentido. Um lugar em que não existe governo ou disputa por território, e onde a vida poderia ser muito boa, se 98% da superfície não fosse coberta de gelo. Isso porque, por meio de um tratado internacional assinado em 1959, está assegurado que o continente antártico só pode ser usado para fins pacíficos, para cooperação internacional na pesquisa científica e não se tornar cenário ou objeto de discórdia internacional. A imensidão de gelo antártico virou esse lugar em que não se pode ter guerra e nenhum país pode reivindicar a sua soberania em 1961, quando o chamado Tratado da Antártida entrou em vigor. Na ocasião, o tratado foi assinado por Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, República Francesa, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido e Estados Unidos da América. Atualmente são 53 países participantes. O Brasil entrou em 1975. Contamos agora até com o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, e com a Estação Antártica Comandante Ferraz. Todos os anos, representantes desses países são convocados para uma reunião geral. Os que aderiram mais tarde aproveitam a oportunidade para demonstrar, por exemplo, vontade de realizar pesquisas científicas no local. O Tratado de Antártida é bem claro. Os países participantes não podem tomar medidas militares, como estabelecer fortificações, fazer manobras ou uso de armas no território antártico. Explosões nucleares e eliminação de resíduos radioativos também são proibidos, a fim de preservar o continente mais árido do planeta. Já a investigação científica precisa ser feita de maneira cooperativa, com intercâmbio de informações, de pessoal entre as expedições e de observações científicas. Com 13,6 milhões de quilômetros quadrados, uma área equivalente a 8% do planeta e cercada pelo Oceano Austral, a Antártida é considerada hoje de domínio internacional. Até 2048, vigorará o embargo definido pelo Protocolo de Madrid, que impede a exploração dos recursos minerais do continente, incluindo água e petróleo, e garante a liberdade para pesquisas científicas. A partir daí, as nações vão rediscutir os termos do Tratado Antártico. Como ninguém sabe como serão as novas regras daqui a 3 décadas, ninguém abre mão de suas pretensões ali, inclusive territoriais no caso de 7 países: Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, França, Noruega, Chile e Argentina. 30 países possuem bases de pesquisa no continente. Desses, 19 têm pelo menos uma estação permanente, com destaque para os programas argentino, chileno, russo e americano, com o maior número de instalações. Os argentinos são os que estão mais próximos da Antártida, cerca de 1.000 quilômetros de distância, e se orgulham de ter a estação permanente mais antiga da Antártida, inaugurada em 1904 nas Orcadas do Sul. Além dela, são mais 12 bases na região, outras 5 permanentes e 7 sazonais. Os chilenos também estão em grande número, têm 12 instalações, 3 permanentes, 7 sazonais e 2 outras de menor porte. É bem verdade que a grande maioria dessas bases tem só militares desarmados em vez de cientistas, e o requisito para poder decidir sobre o continente antártico é desenvolver pesquisas contínuas na região, e não espalhar bases por lá. Mas não se pode negar que a presença física dos 2 vizinhos é bem maior do que a do Brasil, que se tornou membro signatário do Tratado da Antártica em 1975 e foi alçado ao posto de membro consultivo no início dos anos 1980, após criar o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, e realizar a primeira expedição ao continente austral a bordo dos navios Barão de Tefé da Marinha e professor Vladimir Besnardi, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. A disputa não se restringe aos vizinhos. A Rússia, por exemplo, possui 12 bases, 5 sazonais e 7 permanentes. Uma delas foi construída sobre o então polo magnético do planeta, que se move alguns quilômetros por ano. Os Estados Unidos têm 7, 3 permanentes e 4 sazonais, também em pontos estratégicos. A Amundsen Scott, uma das que funciona o ano todo, por exemplo, fica exatamente no polo sul geográfico. Já a McMurdo é a maior do continente, com capacidade para 1.258 pessoas e mais de 100 construções, incluindo um porto, 3 aeródromos e um heliporto. A China vem investindo muito na região e tem 4 bases, incluindo Kunlun, a mais alta, a
4.000 metros de altitude, importante para pesquisas astronômicas. A presença dos outros países comparada com a nossa é impressionante. Essa presença das potências na área deve aumentar cada vez mais, porque com as mudanças climáticas, o aumento do lixo e o aquecimento do planeta, a Antártida pode se tornar o único lugar onde o homem consiga sobreviver no futuro. Em algum momento da história, as nações vão se voltar para a Antártida, porque os recursos vão se exaurir. Vai acabar a água, vai acabar o petróleo, o gás, e as únicas reservas estarão na Antártida. São quase 14 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 vezes o tamanho do Brasil. A quantidade de gás natural, petróleo, ouro intacto, inexplorada é enorme. Por isso, é importante que o Brasil mantenha presença lá. É o nosso futuro. O Brasil não tem interesse na exploração comercial dos recursos da Antártida, mas existe o temor de uma corrida desenfreada por recursos minerais no continente que atropele o tratado em vigor. Considerando o tamanho e o protagonismo do Brasil, é preciso melhorar a posição do país no continente austral. É preciso rever a questão da presença brasileira na Antártida e pensar no segundo passo, que seria a construção de uma segunda estação. A China, por exemplo, já está construindo a 5ª estação. A Índia tem 2, e os dois são países de grande população e com grande interesse na região. A forma de aumentar o nosso protagonismo é ampliando a nossa presença. Uma corrida desenfreada pela exploração mineral da Antártida pode causar graves impactos no clima brasileiro, com reflexos na agricultura. E além do mais, estamos mais próximos da Antártida do que imaginamos. O navio saindo do porto de Rio Grande chega mais rápido lá do que em Manaus.